Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Peraí que meu celular tá acabando a bateria aqui. Aí. Grande dia, amigos e amigas. Que dia maravilhoso. Esse dia 22 de maio tem que entrar para a história. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui agora assistiu aquela maravilha. Aquilo, gente, é inexplicável. Eu tô editando desde que eu peguei o discurso, eu comecei a editar o discurso, obviamente, pegando as melhores partes. Só que o discurso inteiro, eu tô tentando, eu tô aqui tentando, no discurso, selecionar só as melhores partes do Bolsonaro. Só que o trem já tá com 30 minutos, porque todo momento que ele fala é simplesmente, assim, é marcante. Eu não, cara, galera, eu tô. Hoje foi o dia, hoje foi um grande dia. Boa noite aí, Thiago Soares. Boa noite a todo mundo. Ricardo, Súzio, Maria Regina. Boa noite a todos vocês. Direita Brasil, sejam bem-vindos. Todo mundo aí, sejam muito bem-vindos. Jean, de Bolsonaro e Brasil. Dia B, de Bolsonaro e Brasil. Exatamente, dia B. Dia 22 de maio, é o dia B, né, galera? Que maravilha de discurso. Eu tava aqui fazendo a edição, meus amigos. Olha, eu vou falar para você, que surra que a mídia levou hoje. Não é brincadeira. Eu, há muito tempo, não via a mídia levar uma surra tão forte, a oposição levar uma surra tão forte quanto eles levaram hoje. Eu vou tentar editar aqui para tentar diminuir para ficar menos de 10 minutos, mas olha, eu fiz algumas anotações. E pior que a estrela da reunião não foi só Bolsonaro, não. Damares e Weintraub também deram um show. Assim, um show. Tarcísio, o Ricardo Meirelles lá, Ricardo Meirelles, sabe? Todos ali, deram um show de patriotismo. Mas teve uma participação que foi muito sem graça. Tem que ser dita isso. Teve um ministro lá que realmente a participação dele não foi boa. Ele falou ali por 3 minutos e pronto. E assim, sem motivação, sem amor pelo Brasil. Mas graças a Deus esse ministro não faz parte mais do governo, que é o Sérgio Moro. Sérgio Moro entrou para a latrina da história abraçado à sua biografia, como já dizia o Olavo de Carvalho. E assim, Priscila, sim, domingo vai ter carreata em Brasília. Eu estava na dúvida se eu iria ou não, porque eu tô indo todo domingo, né, para lá. Eu estava na dúvida e depois desse discurso eu vou. Sabe por que eu vou? Porque todo mundo que estava ali em cima do muro, que estava ali naquela, se não sabia se continuava defendendo o Bolsonaro ou não, hoje nós vimos o real Bolsonaro, o verdadeiro. Porque olha só, primeiro deixa eu explicar para vocês uma coisa. A mídia já está tentando jogar que foi um discurso populista. Para começo de história, não foi discurso. Foi uma conversa privada com seus ministros. Então, é esse o peso que tem as palavras do Bolsonaro nessa reunião. Porque uma coisa é quando um político pega o microfone, dá uma entrevista ou fala para a multidão. Ali sim é um momento que ele vai falar coisas que as pessoas querem ouvir. Só que o que aconteceu nessa reunião foi o oposto de um discurso populista. Porque ele estava falando para os seus ministros o tipo de governo que ele queria. Ele estava ali estipulando, determinando o que ele espera que os seus ministros façam. Então, não foi populista, porque muitas das coisas que foram ditas ali vão, inclusive, contra os interesses da grande mídia, os interesses do Centrão. Ou seja, ele falou ali a gente viu ali, sem filtro, o que é o Bolsonaro, e a gente apaixonou no cara. Nossa, até viadagem falar isso, mas como não apaixonar nesse cara? Vamos falar a verdade aqui. Eu já admirava o cara, agora eu amo esse cara. Eu amo esse cara, não tem como não amar. Fala, Danilo, seja bem-vindo, cara. Tudo bem? A Lívia falando, hoje eu vou dormir feliz. Lívia, hoje eu vou dormir feliz demais. Amanhã eu vou participar de uma rádio aqui em Goiânia, às 8h30 da manhã, tá? E eu vou até colocar o link do programa lá no grupo do Telegram. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, tá aqui embaixo, tá? Na descrição. Amanhã eu vou participar. Cara, mas eu vou chegar amanhã com os pés no peito, assim. Amanhã eu vou estar insuportável. Eu vou estar intragável. Pensa num cara que vai chegar
Obviamente, sempre vai ter um esquerdista lá pra gente debater. Nossa, coitado da pessoa que for aparecer lá amanhã. Coitado, eu tenho dó dessa pessoa que for debater comigo amanhã. Porque, cara, gente, nós temos o melhor presidente da história. Não tem como. Todo mundo aqui, ó. A Érica, hoje eu vou dormir feliz mesmo. Oi, Edson. Você tá falando para fazer mais tarde, né? Cara, eu até penso em fazer mais tarde às vezes, mas tá, ó, o Luiz, só que aí é complicado, porque fica muito tarde, minha esposa já tá dormindo. Cadê o Luiz Alberto? Luiz Alberto vai entrar agora, eu já mandei o link para ele deve estar entrando, a qualquer momento ele entra aí, ele recebeu, acabei de ver aqui no WhatsApp que ele já recebeu. E o Luiz Alberto vai dar uma aula, então por isso que eu vou pedir para vocês curtirem a live, curtam e compartilhem essa live. Porque vocês vão ver uma coisa na live aqui hoje, que nenhuma outra live do Brasil vai poder te passar, que é explicar o plano por trás do Celso de Mello. O Luiz, quem já participou, quem sabe que quem aqui... Opa. Felipe Moura, não é o Felipe Moura Brasil não, né? Tudo bom, Felipe? Olha só, galera, o que a gente vai passar aqui hoje para vocês nessa live, com a participação do Luiz Alberto, vai ser uma informação que vocês não vão ter em live nenhuma. O Luiz Alberto, ele é um dos maiores conhecedores da política brasileira. E não só isso, ele é um cara extremamente lido, culto, e ele vai passar para a gente informações para a gente poder entender por que o Celso de Mello está fazendo o que ele está fazendo. Celso de Mello, vocês sabem que vai sair do STF esse ano. Então ele é um ministro que está com o pé fora já. E antes de sair, ele quer destruir o governo Bolsonaro. Vocês sabem que ele fez agora aquela obscenidade de pedir que o Bolsonaro entregue o seu celular. É um absurdo isso, um absurdo. Ele que soltou a reunião, né, na íntegra. E, olha, cara, aí é uma coisa que me deixa preocupado. Essas pessoas que vivem lá naquela bolha, eles estão tão desconectados com nós, população, pai, mãe de família, pessoas trabalhadoras, eles estão tão desconectados do que é a vida de um brasileiro comum, que eles acreditaram que esse vídeo iria destruir a reputação do Bolsonaro. Para você acreditar numa coisa dessa, cara, você tem que estar tão distante da realidade, mas você tem que estar tão protegido numa super bolha, para você acreditar realmente que o que o Bolsonaro falou naquele vídeo iria de alguma forma enfraquecer o apoio popular. Cara, meu amigo, Bolsonaro acabou de ser reeleito. Eu acho até que o STE vai proibir esse vídeo de circular, porque esse vídeo é propaganda eleitoral pura. Bolsonaro não vai precisar produzir conteúdo nenhum na próxima eleição. É só pegar trechos desse vídeo e postar. Só isso que ele precisa fazer. Porque ali nós vimos um presidente que está realmente preocupado com o povo brasileiro. Tem uma hora que ele bate na mesa assim, vou treinar, voltar no Bolsonaro. Tem uma hora que ele bate na mesa, fala: não podemos deixar prefeitos prenderem cidadãos de bem nas ruas. Cadê a justiça? Ele descasca o Sérgio Moro. Mas ele descasca o Sérgio Moro completamente. Daí ele fala, esse é meu trecho favorito. Os ministros do meu governo têm que entender que esse governo tem a nossa bandeira, que é família, Deus, armamento, liberdade de expressão e livre mercado. E quem não entender isso, está fora. Ele fala também, ministro que for elogiado por Folha, Estadão, está fora. Gente, é uma pérola atrás da outra. Uma pérola atrás da outra. Ele é demais. O cara, ele é foda. Não tem explicação, não. Não, até... Tem hora assim que não dá. A gente tem que externar nossas emoções, né? E hoje eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu fiquei muito, muito indignado hoje mais cedo. Não vou mentir pra vocês. Fiquei muito indignado quando... Opa. Eu fiquei muito indignado quando eu vi que o Celso de Mello tinha feito aquele pedido absurdamente obsceno, né? Pedindo para que o Bolsonaro entregasse seu celular. Mas quem viu Cara, eu assisti tudo. Eu assisti os 51 minutos. São 51 minutos no total. E o que eu posso falar para vocês foi simplesmente sensacional. Foi simplesmente maravilhoso. O que eu tenho certeza que todos aqui concordam comigo, né? Foi um momento ímpar da política brasileira. A gente viu realmente quem é o Bolsonaro e ele é muito melhor do que nós imaginávamos.
Se existia por parte de algumas pessoas aquela suspeita de que Bolsonaro, entre quatro paredes e um ambiente fechado, era uma pessoa diferente, ou não defendia realmente as bandeiras que ele dizia defender, ou mentia, hoje cai por terra. Hoje eu tenho a mais absoluta, inquestionável certeza de que o Bolsonaro que dá entrevista, que o Bolsonaro que discursa, é o mesmo Bolsonaro na casa dele, é o mesmo Bolsonaro no ambiente fechado, é o mesmo Bolsonaro com os filhos dele. Isso para mim. Fala, Cláudio Lessa, beleza, cara? Tudo jóia? Mais um membro aí chegando. Deixa eu ver aqui o Danilo falando. Se eu não tivesse cuidado da minha avó nesse momento, eu iria ao Brasil. Cara, eu sei. Quem pode. E ninguém é menos patriota por não ir. Só tá podendo ir mesmo quem realmente pode. Eu, por exemplo, moro perto de Brasília, então eu posso ir lá todo fim de semana. Isso é normal. E eu não moro com ninguém que tem comorbidade, eu não represento um risco a ninguém no meu meio de convívio. Então, para mim, eu posso ir tranquilamente. E, assim, que maravilha, meus amigos. Que maravilha que foi isso daí. Cláudio, valeu, cara. Obrigadão aí mesmo pelo elogio, tá? Obrigado mesmo. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu chamar aqui o Luiz. Deixa eu ver se ele já viu. Vou chamar ele aqui. Vou chamar o Luiz Alberto aqui, porque o Luiz Alberto vai dar uma aula pra gente. Quem assistiu vou ligar para ele aqui. Quem assistiu na segunda-feira sabe que o Luiz Alberto, cadê Luiz Alberto? Chega aí. E ele vai dar uma aula e vocês vão sair dessa live hoje entendendo o porquê que o Celso de Mello está fazendo isso. Porque, tudo bem, em parte, nós temos sim que celebrar o fato de que foi mais um tiro no pé, mais uma narrativa que caiu por terra. Mas por que eles se arriscaram tanto? Por que o STF, Celso de Mello, se arriscaram tanto, galera? Por que eles estão fazendo isso? Vou chamar ele aqui de novo. Então, meus amigos, é impressionante, né, o que está acontecendo. Impressionante. E assim, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu recebi um videozinho hoje que pra mim foi sensacional, que é esse aqui, ó. Pera aí. Vou passar pra vocês poderem ver também. Vou compartilhar com vocês aqui. Pera aí. Esse videozinho pra mim foi muito legal. Cadê? Achei que tava aqui. Ah, deve estar aqui, ó. Ah, não sei, cadê? Cadê? Vamos, Luiz, entra aí, cara. Onde é que você tá? Vai querer? Não vai. O Weintraub falou exatamente o que todo brasileiro pensa. Ele falou: se dependesse de mim, tava tudo preso. E é o que todo mundo pensa. É o que eu penso. Se dependesse de mim, os ministros do STF estariam todos presos. São todos bandidos ali. Aqui o Alexson dizendo, ele não vai parar, a máquina do mal continua em pleno vapor. Será uma narrativa diferente todos os dias, fechado com Bolsonaro. General Heleno hoje deu uma intimada federal ali, né? Hoje ele realmente falou pro STF, venha, porque a onça já bebeu a água. Danilo, valeu pelo superchat, Danilo. Daqui uns dias eu vou tomar uma taça de vinho para comemorar e não esqueci de que você falou da live passada de comer pamonha. Pamonha, hein? Por minha conta, viu, Danilo? Para compensar os superchats que você já deu aqui, a pamonha vai ser por minha conta. Pode ficar tranquilo. Olha aqui o Lúcio dizendo, eu não votei no Bolsonaro, mas me arrependo muito. E garanto que em 2022 eu sou 100% Bolsonaro. Parabéns, Lúcio, é isso mesmo. Eu acredito que depois dessa revelação de hoje, né, o apoio ao Bolsonaro vai ser maior ainda, meus amigos. O apoio do Bolsonaro vai ser maior ainda. Luiz me esqueceu de mim. Tô esperando o Luiz chegar. Vamos compartilhando a live, porque ele vai entrar. Ele acabou de falar aqui para mim, vai entrar. Assim que ele entrar, meus amigos. Lembrando que Luiz chegou, galera. Então, olha só, antes de eu colocar ele aqui na live, já vou pedir... Calma, Luiz, eu não tô te ouvindo, calma lá. Antes do Luiz entrar aqui na live, compartilhem
compartilhem a live nos seus grupos, nas suas redes sociais, curtam, vão lá embaixo aqui, dá aquela curtida aqui embaixo, porque nós vamos ter uma aula e nós vamos entender o plano por trás de tudo que está acontecendo. Foi isso que ele me prometeu. O Luiz mandou um áudio para mim hoje e falou assim: Gustavo, vamos fazer uma live hoje que eu vou explicar para o Brasil qual é o plano que está acontecendo por trás, o que o Celso de Mello quer, né? Então, vocês já sabem, quando o Luiz entra aqui, meu amigo, é uma aula. Então, peguem seus caderninhos, peguem suas canetas, se preparem para serem instruídos com o melhor professor de política do Brasil hoje. Eu descobri isso essa semana. Então, vamos agora, beleza? Vou chamar ele aqui. Fala, meu amigo, tudo bem? Oi. Tá me ouvindo, Gustavo? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tá meio, tá um delay. Peraí, fala de novo alguma coisa. Tá um delay? Não, beleza, tranquilo. Tá me ouvindo? Tá bom. Tá. Eu estou te ouvindo, mas não estou me ouvindo bem. Mas eu estou te ouvindo, então você tá me ouvindo. Sim, não, aqui não tem retorno. Você fala, você não vai se escutar. Ah, ok. Ah, tá. Mas eu estou te ouvindo bem. Isso. É porque o Luiz trabalha na rádio tem retorno, né, Luiz? Aqui não tem. Mas o meu áudio, a minha voz está chegando bem, não está cortando? Não, tá perfeito, tá tranquilo, perfeito. Muito bom, muito bom. Luiz, eu tava aqui fazendo a introdução, pedindo pro pessoal compartilhar. A gente sabe que na internet, assim, com o tempo, à medida que o conteúdo vai mostrando que ele é relevante, então mais e mais pessoas começam a aparecer, tá? Luiz, hoje o Brasil acabou de presenciar, testemunhar um momento histórico da política brasileira, você concorda? Ok, é verdade. E hoje, Gustavo, por que a gente está reunido aqui? A gente até ia se reunir na terça-feira, você se lembra? Quem tem acompanhado o seu canal aqui, o Papo Conservador, se lembra que a gente tinha combinado de fazer uma segunda live na próxima terça-feira. Por que nós estamos fazendo essa live hoje? Hoje realmente é um dia histórico, conforme você está pontuando, muito bem pontuando, e é importante para o brasileiro, especialmente os mais jovens que nos acompanham, saber o que é que está acontecendo com o Brasil. Por que Celso de Mello fez o que fez e está fazendo o que está fazendo. Para que o nosso telespectador, aquela pessoa que nos acompanha, entenda a profundidade de tudo que Celso de Mello está fazendo, é importante. Quem não acompanhou, Gustavo, voltar depois naquela live número 1. Você deve ter ela disponibilizada aí, não tem? Tem, ela está disponibilizada. Ok, porque você precisa entender a história do Brasil nos últimos 30, 40 anos para entender o que está acontecendo hoje. O cenário que está acontecendo hoje, as peças que estão sendo movimentadas hoje, elas foram postas há 50 anos atrás. Essas peças foram colocadas, na verdade, há exatamente 60 anos atrás. Elas já estavam postas há 60 anos atrás, e a mão que move as tesouras, que move o vermelhinho e o azulzinho, que está movendo, é a mesma mão de 50 anos atrás que está movendo as peças de hoje. Então, para quem não viu a nossa primeira live, para entender bem a história, essa aqui é uma sequência da história, mas com o factual de hoje de Celso de Mello, que pediu o celular do presidente da República. Porque o celular do presidente da República contém dados confidenciais que são de segurança nacional. Eu não me lembro, não sei se tem na história recente, mas eu não me lembro de nenhum Supremo Tribunal Federal ou uma Corte Superior que esteja fazendo com o presidente Bolsonaro o que o Supremo Tribunal Federal do Brasil está fazendo. Então, se você voltar depois na live, você disponibilizou ela, lembra da data aí para quem está acompanhando a gente? Está disponibilizado. Depois... Quem quiser assistir, eu recomendo que vocês assistam o primeiro bate-papo com o Luiz, que aconteceu nessa segunda-feira, não, na terça, né? Nessa terça-feira, onde o Luiz, você explicou muito bem, de forma muito didática, todo o início do processo, né, da esquerda, do globalismo, da nova ordem mundial aqui no Brasil, certo? Isso, muito o Teatro bom. das Tesouras, do MDB, do PSDB e do PT, que é a mesma coisa, tá? Beleza, até essa parte, quem não assistiu, assista para você poder entender o que está acontecendo no Brasil, porque às vezes eu percebo uma coisa, o nosso entendimento está muito superficial. O nosso entendimento é simplesmente reagir àquele inimigo mais visível.
Isso, aham. E a gente acaba não percebendo o jogo que está acontecendo por trás, né, Luiz? Isso, justamente, aham. E é isso que você vai mostrar para a gente hoje, o jogo que está acontecendo por trás. A ilustração do Teatro das Tesouras, ela é importante porque mostra que tem as tesouras trabalhando, mexendo ali, confeccionando todo um cenário, todo um material, mas tem uma mão que move, não é? E essa mão, ela já estava movendo esse teatro há 50, há 60 anos atrás. Então, é importante para quem nos acompanha aqui, Gustavo Gayer, no Papo Conservador, entender que tudo que está acontecendo hoje, com o ministro Celso de Mello, com essa decisão dele do Supremo Tribunal Federal, com essa chapa que esquentou, de verdade, olha, há muito tempo a gente não viu uma chapa tão quente em Brasília como está acontecendo hoje. O que aconteceu hoje é um marco histórico no Brasil. E tudo começou com Sérgio Moro. Tudo começou com o ex-juiz Sérgio Moro. O que está acontecendo agora foi provocado pelo juiz Sérgio Moro. Que dia é hoje, Gustavo? Hoje é dia 22, não é isso? Sim. 22 de maio. Os vídeos que foram divulgados hoje, provocados por toda essa situação de Sérgio Moro, ela começou dia 22 de abril, exatamente um mês atrás. Percebe? Exatamente. Uhum. Hoje é dia 22 de maio. Essa história começou naquela reunião do dia 22 de abril. Na reunião quando o Moro saiu atirando, né? Não, reunião ministerial. Esse a reunião foi divulgado hoje. Ela aconteceu no dia 22. Que dia que o Moro pediu para sair? Aí foi logo na sequência. Foi no dia 23, não foi? Isso, logo na sequência. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção do nosso público, não. Dia 22 de abril foi que aconteceu essa reunião que foi publicada hoje. Dia 22 de abril de 1500. O que lembra você? 22 de abril de 1500? Quando chega no Brasil, quando chegaram no Brasil, o Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, mas não, foi antes. Não, na América. Em América foi 1499. Aqui no Brasil foi 1500. Isso, Brasil foi 22 de abril de 1500. A América, por Colombo, foi 1491. 491, 492. 22 de abril de 1500 é o chamado descobrimento do Brasil. Esse 22 de abril de 2020 pode estar dando início a um novo marco histórico do Brasil. E eu vou explicar e você vai entender por que Celso de Mello está agindo dessa forma e a seriedade de tudo que está acontecendo. Primeiro, para quem acompanha, você viu o vídeo? O que você achou do vídeo, Gustavo? De hoje? De hoje. Sensacional. Eu amo meu presidente. Olha, cara, agora eu falo abertamente, sem medo nenhum. Eu amo aquele cara. Eu fico impressionado com o nível de patriotismo dele, com a paixão que ele tem por esse país, sabe? E o bom de tudo é que a gente viu ele hoje de uma forma desnudada, ou seja, não tinha um filtro da mídia. Não era um Bolsonaro dando entrevista para uma rádio, para uma entrevista. Não, era ele mesmo tendo um diálogo privado, que ele nunca imaginaria que viria a público. Então ali é o cara mesmo. E você vê ele o tempo inteiro indignado com que governadores, prefeitos e o STF estão fazendo conosco. É tipo assim, eu me senti tão representado ali, cara, mas tão que nem se fosse eu ali no lugar dele teria demonstrado tanta indignação e tanta paixão pelo Brasil. Pois é, e tem gente aqui dizendo, amigos nossos aqui no canal, que esse vídeo ele reelege o Jair Bolsonaro. Quem também não viu esse vídeo, a gente sugere que veja também, não sei se você vai disponibilizar no canal, se tem condição, mas é importante quem não viu, ver também, porque esse é o momento histórico. Pois é, Luiz, eu comecei a editar o vídeo para separar as melhores partes do Bolsonaro. Mas, Luiz, o vídeo inteiro é bom. Não tem como separar. Tudo que ele fala é muito bom, é perfeito. Cara, vai ter que ser uma série de vídeos, porque é muito bom, cara. Ok, então, o que quer o ministro Celso de Mello, de forma monocrática, mais uma vez? Celso de Mello quer o celular do presidente da República. Esse celular, ele contém informações, assim como essa reunião também. Essas reuniões fechadas de ministério, você trata de assuntos de segurança nacional. Nenhum presidente da República, nenhum chefe de Estado em sã consciência entregaria dados que são confidenciais e que podem complicar a nação. Você viu pelo vídeo hoje que essa reunião, em nada, ela complica Jair Bolsonaro, muito pelo contrário,
Quem votou em Jair Bolsonaro, votou porque ele é o Jair Bolsonaro da campanha que está sendo agora. Quem não votou em Jair Bolsonaro, não votou porque Jair Bolsonaro é essa pessoa aí desse jeito. Aberta, sincera e às vezes meio estúpido. Mas é o jeitão dele. Então, quem votou em Bolsonaro, votou não por causa das palavras, não pela forma com que ele se pronuncia, com que ele se coloca, mas pelas verdades que ele diz. E quem não votou em Jair Bolsonaro, quem não gosta de Jair Bolsonaro, é justamente por isso que você viu no vídeo hoje. Então, esse vídeo para aquele que não gosta de Jair Bolsonaro, vai continuar não gostando. Para aquele que era apaixonado por Jair Bolsonaro, talvez fique mais apaixonado ainda, como é o seu caso. Mas, resumindo a história do dia, Jair Bolsonaro diz que não vai entregar o celular para Celso de Mello, ok? Sim. Não vai entregar. Outra coisa, você viu durante o dia, olha como a chapa esquentou, o general Augusto Heleno, o que ele disse a respeito dessa atitude monocrática de Celso de Mello? Vi, eu li a nota dele, já fiz até um vídeo sobre isso e eu achei maravilhoso. Ele finalmente bateu o pé e falou, chega, passaram dos limites. Passaram dos limites, mas ele disse lá de uma instabilidade perigosa, não é? Ele usou algumas palavras de forma educada, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Acho que não precisa de mais nada do que aquilo que Augusto Heleno diz, que é uma pessoa respeitadíssima, não só no Exército Brasileiro, não só no nosso país, mas respeitado em todo o mundo, né? A reunião com o Sérgio Moro foi dia 22 de abril. Ele saiu dia 24, 2 dias depois, saiu o Sérgio Moro. E ele sabia o que tinha o conteúdo da reunião e que esse conteúdo não prejudicava Jair Bolsonaro em nada, não caracterizava crime. Sérgio Moro não está surpreso com a reação do Brasil hoje, mas ele sabia que tinha uma conversa de Abraham Weintraub, hoje ministro da Educação, que falava do Supremo Tribunal Federal. Weintraub disse, olha, esses bandidos têm que prender tudo. Inclusive esses bandidos do Supremo aqui, ó, tem que prender tudo. Agora me diz uma coisa, o Gustavo, qual brasileiro de bem, cidadão de bem, que não concorda com o Weintraub? Se for cidadão de bem, concorda plenamente. Aqueles que saqueiam a nação têm que parar de saquear a nação. Então, Sérgio Moro, ele só queria provocar uma instabilidade com o Supremo Tribunal Federal. Ele sabia que a fala de Bolsonaro não caracterizava crime. Outra coisa, Bolsonaro disse também, agora fica a questão para... eu, inclusive, vim hoje à tarde para casa, assim como você, eu vim para descansar sexta-feira, descansar um pouquinho, porque a semana foi muito corrida. Mas o clima em Brasília estava tão quente, esquentou tanto, que não deu para mim descansar. Imagino que você também não descansou e a gente está aqui agora. E aí a gente fica com o questionamento. Quem vai vencer essa queda de braço? O celular do presidente poderá ser confiscado? Você já imaginou? Uma Suprema Corte confiscando um celular de um... Isso é muito sério. Ou o presidente fez algo muito sério, ou a Suprema Corte está agindo de forma muito séria. Então, algo sério está acontecendo hoje no Brasil. Talvez o plenário do STF vai ter que decidir essa pendência. Porque se o plenário não decidir, pode ser que o Exército Brasileiro venha decidir. Eu vou explicar sobre isso. Outra coisa, Bolsonaro disse hoje também que não desistiu do caso Adélio. Que ele continua querendo quem mandou matar Bolsonaro. Eu vi na entrevista que ele deu para a Jovem Pan, vai manter o Pazuello no Ministério da Saúde. Isso. Diz que vai manter o general lá no Ministério da Saúde porque é competente para isso. Disse também que irá investigar alguns casos de morte de Covid que estão sendo denunciados no Brasil. Aquela criança lá que morreu do coração e colocaram Covid. Aquela mulher que tinha problemas do coração e outros problemas de saúde, outras comorbidades, foi para o hospital, a família sabia que ela estava morre, não morre, e aí colocaram como Covid. Vários casos suspeitos, ele disse que a Polícia Federal vai investigar. Quer dizer, deu um recado muito sério para os governadores também, que porventura, se tiver algum governador ou algum prefeito se aproveitando da situação da pandemia, vai haver investigação e poderá haver prisão mais na frente, né? A minha voz, eu não estou falando muito alto, porque às vezes eu fico assim emocionado, como eu estou com... Tá tranquilo, emocionado. Tá todo mundo emocionado. O volume está bom para você. Só vou pedir pro pessoal, galera, nós vamos entrar agora no conteúdo. Compartilhem a live, para mais pessoas poderem vir assistir. Vai, a palavra é sua, Luiz. Eu sou seu aluno aqui hoje. Olha, você tem agora 140, ó, já estamos com 140 pessoas online. Muito bem.
Daqui a pouco vai aumentando. Vai falando aí, vai. Ok. Gustavo, Gustavo, nós vamos trocando ideia. É importante o diálogo, a troca de ideia, porque se você entender bem, eu imagino que aquelas pessoas que estão nos acompanhando vai entender bem também. Vamos fazer uma análise rápida? Eu elenquei também 10 pontos importantes do vídeo hoje que foi divulgado pelo ministro Sérgio Mello dessa reunião ministerial do dia 22 de abril. Bolsonaro afirma que quarentena traria dificuldades financeiras aos estados. Ele falou isso há um mês atrás, na reunião. Bolsonaro estava errado? Acertou em cheio. Tanto é que os governadores fizeram uma reunião ontem com ele, pedindo arrego, porque eles destruíram sua economia e precisam de mais verba do governo federal. Inclusive, prefeituras e estados que não têm muitos casos receberam bilhões, mesmo assim destruíram sua economia. Muito bem. Segundo ponto importante do vídeo que foi divulgado hoje. Alguns governadores tentaram usar a crise financeira para tirar proveito, colocar o presidente em situação difícil e criar um impeachment. Bolsonaro estava mentindo há um mês atrás? Não. Bolsonaro teve razão em tudo que ele falou, mas ele estava certinho nisso aí também. Mas é importante a gente dissecar, para quem não viu o vídeo ainda, saber o verdadeiro conteúdo do vídeo. Terceiro ponto. O presidente, ele disse, o presidente é o chefe das Forças Armadas. Ele está errado? Não, ele é o chefe das Forças Armadas. É exatamente o que ele é. Está na Constituição brasileira. Isso. O presidente é o chefe das Forças Armadas. Ele diz que não vai aceitar golpe contra um presidente que não rouba. Ok? Que seria abuso de autoridade, um presidente que não rouba. O Bolsonaro ou algum ministro dele, até esses que saíram aí, saíram porque roubaram? Até agora, nada. Nós acabamos de bater o recorde de 500 dias de um governo federal sem escândalo de corrupção. Muito bem, Gustavo. Ele disse, prefeitos prendendo cidadão de bem. Prefeitos prendendo cidadão de bem. Tem que reagir. O Ministério da Justiça, aqui foi uma indireta para o Sérgio Moro, que estava na reunião. Tem que reagir, usando algemas do cidadão de bem, no cidadão honesto. E aí, o Bolsonaro, na reunião, lembrou a lei de abuso de autoridade, que foi votada pelo Supremo Tribunal Federal. E ele disse, olha, se o policial prende um bandido, a algema, o Supremo ainda complica a vida do policial. E agora estão permitindo o cidadão de bem. Vamos lembrar, pelo menos, da lei de abuso de autoridade que o próprio Supremo homologou. O Supremo colocou como lei aqui no Brasil. E aí, mulheres, pessoas idosas, crianças sendo presas em praça pública, na praia, cidadão de bem sendo... E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, caladinho. Então, essa reunião foi de lavar roupa suja mesmo. Estavam todos os ministros, não só o Sérgio Moro, estava sendo filmado e ele descascou em cima da equipe. Falou assim, olha, nós fomos eleitos por uma pauta, porque a população tinha uma necessidade. E aí a população está sendo oprimida e nós estamos calados, só eu estou tomando pancada, os meus ministros não vão reagir. Lógico, ali foi uma indireta para o Sérgio Moro, ok? Cadê isso, porque o Sérgio Moro, olha só, eu entendi, o STF mesmo passa aquela lei lá proibindo que sejam algemadas as pessoas, e aí, cidadão de bem sendo algemado. Então, aquele momento, para mim, foi épico. De todos os momentos da reunião, esse, para mim, foi o melhor. Quando ele bate na mesa, até eu bati aqui na mesa, quando ele bate na mesa e fala, a justiça não pode deixar cidadão de bem ser preso. Prefeitos, por causa de decretos de prefeito lá do Chifudó do Juda. Aquilo ali foi uma descascada no Sérgio Moro. Porque ele falou a justiça. E quem é a justiça ali? É o Sérgio Moro. O ministro da Justiça era o Sérgio Moro. Outra coisa importante que disse Bolsonaro, ele afirmou ser o presidente da República. Ele não é o chefe do executivo? Ele não é o responsável pela nação? Sim. Até aí, nada demais. E ele disse que vai interferir em todos os ministérios. Aqui, coloca em xeque aquilo que disse Sérgio Moro. Sérgio Moro teria dito que Bolsonaro afirmou que interferia na Polícia Federal. Nesse vídeo que nós vimos hoje, pelo menos nessas partes do vídeo que nós vimos hoje,
O vídeo não foi na íntegra, porque tem algumas coisas ali do vídeo que são de segurança nacional, mas parece que em torno de 70% do vídeo... Pequenos trechos que são referentes à China, Paraguai... Isso, mas assuntos de segurança nacional não foi publicado, não é? Até porque se o ministro Celso de Mello publica alguma coisa de segurança nacional, imediatamente o Exército Brasileiro podia entrar, e daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão do Exército, tá? Tem muita gente pedindo Exército aí, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Sobre a questão do Exército. E aí Bolsonaro bem-vindo, Andrew Biller. Pode continuar, vai. Os ministérios, não só a ABIN, onde eu sou informado. Peraí, gente, a agência... O ministro, ele é, pela Constituição brasileira, ele é escolhido pelo presidente para servir a presidência da República. E o ministro deve respaldo, resposta e obrigação ao presidente da República, diretamente ao presidente. Ele é subordinado diretamente. A ABIN também, a Agência Brasileira de Informação, pela Constituição Federal, ela é subordinada diretamente à presidência da República. E quem é o presidente hoje? Jair Messias Bolsonaro, eleito com mais de 54 ou 57 milhões de votos? 57. Você se lembra? 57. 57 milhões de votos. Então, ele é legitimamente eleito. Então, a ABIN e também os ministros estão debaixo da autoridade do presidente. Isso é constitucional. Outra coisa, 6º ponto, criticou a soltura de criminosos devido à pandemia. Bolsonaro criticou a soltura de criminosos durante a pandemia. Gustavo, me diz uma coisa, o que é que o Supremo e o Tribunal de Justiça de São Paulo estava dizendo? Nós temos que... São Paulo, estamos querendo soltar 25 mil pessoas que estão na cadeia porque elas podem pegar Covid e isso é perigoso para a saúde pública. Me diz uma coisa, o João Dória e muitos governadores não estão dizendo que a solução para esse momento não é a quarentena, não é ficar recluso em casa? Exatamente. Aí ele pega pessoas que estão de quarentena e solta. Para que lugar mais seguro, então, para você não pegar Covid nesse momento, do que você confinado lá dentro da cadeia, escondidinho, quietinho lá? Não faz o menor sentido. Desde o início eu pensava, que loucura é essa? Então, você percebe que o próprio Supremo, ele vive o tempo inteiro contradizendo o próprio STF, o STF contradizendo o STF o tempo inteiro, e foi isso que Bolsonaro estava dizendo. Outra coisa, esse é um ponto-chave, que aí você vai começar a entender. Bolsonaro citou 1964, lembra? Ele foi lá na estação, alguns foram no dia, numa festa aí de aniversário, não sei se de um batalhão, alguma coisa desse sentido, o dia do soldado, eu não me lembro o que foi, eles foram, algumas pessoas de verde e amarelo, acho que você estava em Brasília também, eles foram de frente a algumas brigadas do Exército, né? Num domingo, você estava em Brasília também. E aí, Bolsonaro citou 1964 e ele disse, olha, se os comunistas tivessem assumido o Brasil, nós estávamos ganhando $20 por mês. Gente, pega a história recente da Venezuela aqui, onde o comunismo assumiu lá. Quanto é que está ganhando lá? Um médico, você sabia que um médico ganha em média $8, de 8 a 12 dólares por mês? Um médico. De 8 a 12 dólares. O dólar está a R$5, um médico hoje ganha R$60 por mês. R$60 por mês na Venezuela. Um médico. Em Cuba, que as pessoas formam em medicina, mas vão trabalhar como taxista, porque a gorjeta do turista é muito mais do que um salário de médico em Cuba, cara. Em Cuba tem pessoas, mulheres que formam em medicina e vão para prostituição, Luiz. Vão se prostituir, porque o salário de médica não sustenta, não alimenta seus filhos. Isto é o comunismo que aconteceu em Cuba. É verdade, é verdade. Então, Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão. Outro ponto importante, o 8º ponto. Esse aqui é outro ponto crítico, viu, o Gustavo? Luiz, só dá um oi aqui. Só dá um oi aqui pro Porfírio Borges. E o melhor advogado de Goiânia, Eliton Marinho, um dos melhores, tem muitos advogados bons em Goiânia. Eliton Marinho, um abraço para você, disse que está aqui assistindo, mandou um abraço para você. Cara, um abraço para você também, Eliton, valeu, obrigado pelo superchat aí, galera. Vai, Luiz, obrigado. Não, ok, fica à vontade, tá?
Bolsonaro citou uma reunião secreta espúria de madrugada em Brasília entre... Ele não disse o nome, eu vou dizer, ok? Eu fiquei sabendo dessa reunião, o jornalista Oswaldo Eustáquio divulgou essa reunião, inclusive com placa de veículo, a hora e tudo. Foi Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Gilmar Mendes, e teve reunião secreta com Dias Toffoli também. Então, o Supremo Tribunal Federal e a Câmara Federal e o Senado Federal, a BIM ela é subordinada ao presidente da República, gente. A Agência Brasileira de Informação, ela está ali para proteger a governabilidade do presidente. A BIM tem essas informações. O presidente foi informado. Ele disse, olha, não pensem que eu não estou sabendo. Gente, o Bolsonaro, quando fala as coisas, ele sabe o que está falando. Ele só é meio espalhafatoso desse jeito de falar. Às vezes meio estúpido no jeito de falar. Isso aí todo mundo sabe. Mas o conteúdo, ele sabe o que está falando. Teve essa reunião secreta, Maia ficou caladinho, Alcolumbre ficou caladinho, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, na madrugada em Brasília, e parece que foi na casa do Gilmar Mendes ou do Dias Toffoli, o Oswaldo Eustáquio divulgou isso no dia, essa reunião. E para quê? Para tratar de quê? Impeachment do presidente. Tentar criar uma situação, porque não tem fato, o presidente não é corrupto, não é pego em ato de improbidade administrativa, então eles querem criar clima, porque não tem fato. Porque o presidente não rouba, e não deixa roubar, então eles querem criar um clima. E o que o Sérgio Moro está fazendo hoje, porque ele sabia que tinha essa fala do Abraham Van Traub contra o Supremo, pedindo para prender os bandidos do Supremo, lógico que não são todos, mas Van Traub sabe, a população brasileira que acompanha os fatos, sabem, e que tem gente lá no Supremo que deve. Quem não deve, não teme. Não é? Talvez não tenha nenhum que não deva ali dentro. Que para eles... A verdade é essa. Eu não vou generalizar. Eu não posso generalizar. Não, eu tô falando, talvez todos ali estão devendo. Eu não posso generalizar, mas pelo menos tem uns 3 ou 4 lá que a gente sabe de escuta telefônica, de investigação, que estava investigando um advogado, premiada da Operação Lava Jato, delação premiada, não é? Então, tem pelo menos 4 ministros do Supremo que estão muito enrolados com questões da Operação Lava Jato e com delações premiadas. Muito enrolados. Tanto é que tiveram que soltar o Lula. Criaram uma brecha na lei para soltar o Lula, porque se o Lula abre a boca, caía a casa inteira. Não era só um, não. Caía a casa inteira. Então, Bolsonaro disse, olha, eu estou sabendo dessa reunião. Vocês pensam que eu não sei? Mas eu sei. Outra coisa, esse tipo de reunião, para tramar uma queda de presidente, por si só, já merece impeachment. As pessoas que estão fazendo isso, porque elas estão, na madrugada, tramando contra a República. Isso, é traição. Não é um ato republicano. Aqueles que se dizem democratas, traição à pátria. Aqueles que se dizem democratas, defensores da democracia, na verdade, na madrugada, tramando contra a nação para tomar o poder. Como eles não ganharam na eleição, querem ganhar no tapetão. Quem viu a nossa live da semana passada vai entender. Lembra da história do José Sarney, que assumiu no lugar de Tancredo Neves? Aí depois veio o Collor de Mello, está na nossa primeira live, se você não assistiu, assista. Depois veio o Collor de Mello, que assumiu no lugar dele, Itamar Franco. Não é? Depois nós tivemos a Dilma Rousseff também, que foi impeachmentada, assumiu Michel Temer, coincidentemente todos eles do PMDB, que é a mão que estava movendo a tesoura nos últimos 50 anos do Brasil. Mas as pessoas que vão continuar nos acompanhando vão entender a profundidade disso, que começou há 60 anos atrás. Compartilha a live, galera, compartilha. Bolsonaro disse, Gustavo, ele afirmou querer impedir uma ditadura, dando a oportunidade da população ter direito de se defender. Tem algum cidadão de bem que duvida disso? Que não quer isso? É por isso que existe a Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito das pessoas terem... olha só, todo cidadão nos Estados Unidos tem direito a ter arma e a população tem o direito de formar milícia armada. Aí o povo pergunta, por que vai ter isso na Constituição? Liberando a população de criar uma milícia armada. Na Constituição americana fala, porque muitas vezes o inimigo da população é o próprio governo. Ou seja, a população tem que ter o direito de se proteger até de um governo ditatorial. Isso sim, são os forefathers, né, os que criaram a Constituição americana. É uma visão muito bonita, assim, muito profunda.
da sociedade e até da dinâmica do comportamento humano. E todo país onde a população é armada, ou tem o direito de se armar, não há totalitarismo, não há ditadura. Essa é a verdade. Luiz, tá aí? Essa é o que estou aqui. A história conta justamente isso. Agora, o 10º e último ponto desse vídeo que foi divulgado, o Gustavo, o Jair Bolsonaro disse o seguinte: ministro que for elogiado por Folha de São Paulo, por Globo e antagonista, perde o cargo. Por quê? Porque são mídias. Bolsonaro sabia o que estava dizendo. Porque Bolsonaro já sabia, através da ABIN, que Sérgio Moro estava vazando informações privilegiadas para a Globo, porque a assessora de imprensa do ex-juiz Sérgio Moro, ela é nora da Miriam Leitão, da Rede Globo, do Globo News. E ela estava vazando informações, Bolsonaro sabia disso, e para o antagonista também. Então, se Sérgio Moro estava vazando informações de governo, de Estado, para um veículo de comunicação, esse vazamento é prevaricação. Então, se alguém cometeu crime aqui, foi justamente Sérgio Moro. Bolsonaro sabia o que estava dizendo. E ele finaliza dizendo o seguinte: ele falou em Deus, falou em pátria, falou em servir a nação, falou em servir ao povo, tudo que a população que elegeu Bolsonaro quer ouvir. O Bolsonaro da eleição é o mesmo como presidente da República, continua defendendo as mesmas pautas. Agora, por que Celso de Mello agiu como está agindo hoje? Vamos agora para agora é o X da questão, galera. Agora a gente vai entrar realmente no X da questão. Por que, Luiz? Muito bom. Vamos então para a cereja do bolo. Você viu que Bolsonaro citou 1964, você lembra disso? Sim. Rodrigo Maia deu uma entrevista hoje, fez uma live com a TV Record, com 3 jornalistas da TV Record. E o Rodrigo Maia também citou 1964. Ele disse assim: o presidente tem que deixar 1964 para trás e viver o hoje, né? Governar olhando para hoje, esquecer 1964. Você vê que, volta e meia, os ministros do Supremo Tribunal Federal também, e aqueles que se dizem democratas, que na verdade são os vermelhinhos ou os azulzinhos, aquilo que a gente explicou na primeira live da última segunda-feira, volta e meia, os azulzinhos ou os vermelhinhos estão dizendo: não, esqueça 64, aquilo lá foi ditadura, vamos olhar para frente, quem pensa nisso é porque está pensando em ditadura. Você vai ver que essas pessoas, geralmente, eles são azulzinho ou vermelhinho, são socialistas, ou o Fabiano ou o soviético. E Sérgio Moro, é muito claro isso para nós hoje, Gustavo Gaia, e você que nos acompanha aqui no Papo Conservador, Sérgio Moro se vendeu para os azulzinhos. Sérgio Moro hoje está a serviço dos azulzinhos, está a serviço de Jorge Soros, da agenda mundial da ONU, de um governo mundial. Recentemente, o ex-presidente Lula, numa entrevista que tem ela aí na internet, recentemente, nesse período de pandemia, numa emissora de TV de Portugal, o ex-presidente Lula disse assim: olha, o mundo está muito conturbado, precisamos de um governo único para pacificar o mundo. Um governo único, o ex-presidente Lula. Então, alguns chamam de governo mundial, alguns chamam de governança mundial, alguns chamam de pacificador mundial, alguns chamam de governo único, governo de paz. Nova ordem mundial. Alguns chamam de nova ordem mundial, alguns chamam de grande Maitreya, alguns chamam de nova era, outros chamam do governo do anticristo. Os nomes são variados, mas o projeto é o mesmo. Então, você vê nitidamente hoje Sérgio Moro querendo destruir um governo que é de direita, um governo que é contrário à esquerda, um governo que não aceita esse modelo de governo mundial que defende Luciano Huck, que defende Fernando Henrique Cardoso, que defende o Amoedo. Tem muita gente pensando que o Amoedo é só um democrata de direita, mas é um azulzinho disfarçado. É o próprio Sérgio Moro, você vai ver hoje que ele está alinhado à fundação da Rosângela Moro. Eu disse na live passada ONG, mas além da ONG, eles criaram uma fundação. Então, eles estão aliados
com esse projeto da ONU de um governo mundial. E você tem acompanhado, Gustavo, que eles interferem até na educação, estão unificando a educação no mundo, ideologia de gênero, gaysismo, um modelo só. A droga está se espalhando pelo mundo, o gaysismo e a droga, as milícias armadas desarmando a população, o cidadão de bem, armando os traficantes e as milícias armadas, para que os mais jovens entendam. Esse momento de desarmamento que a gente está passando no Brasil começou por volta de 1996 com o Fernando Henrique Cardoso, viu? Que é um azulzinho, é um socialista azulzinho. Esse período de desarmamento da população, do cidadão de bem e o aumento do tráfico de drogas no Brasil começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois você pode pesquisar que você vai ver. Lula deu cabo depois no projeto, colocou em prática, mas já começou lá com Fernando Henrique Cardoso. Então, por que Celso de Mello fez isso? Gustavo, cereja do bolo é isso aqui. O que eu vou dizer é até profético, mas é realístico, é agora, mas é profético também. Em 1964, os comunistas queriam assumir o poder. Você se lembra disso? Uhum. Quem foi que impediu, e aqui está a revelação de hoje, quem foi que impediu os comunistas de assumirem o poder no Brasil em 1964? Para mim foi em dois momentos. A população indo às ruas, né, o anseio popular, sim. e o exército depois que travou uma guerra com eles mesmo. Muito bem, parabéns. Você é um rapaz inteligente. Você não era nascido nessa época, mas é um rapaz estudado. Ótimo. Mas eu vou te dizer um outro dado. Na verdade, não foi a população e não foi o exército. Tá, você vai falar dos Estados Unidos, da influência americana aqui para impedir, né? O apoio dos Estados Unidos. Sem o apoio dos Estados Unidos, que lutava numa guerra fria com a Rússia comunista, quem assistiu a live anterior nossa vai se lembrar daquilo que a gente estava dizendo. Nós estamos vivendo um período em 2018, 19 e 2020, muito semelhante ao princípio da década de 1960. Muito semelhante. Naquela época, o comunismo queria tomar conta da América Latina, mas ele era coordenado, especialmente financeiramente, pela União Soviética, hoje a Rússia. A União Soviética é que financiava, é que gerenciava, treinava José Dirceu e muitos outros que estão aí, inclusive o pai do Rodrigo Maia, o pai do Rodrigo Maia, o pai do Santa Cruz, o presidente da OAB, sim. Todos eles eram comunistas nessa época. Mas quem operacionalizava o sistema aqui, o apoio, o suporte, a base, era Cuba. Então, União Soviética com apoio de Cuba. Hoje, o cenário está se repetindo. Atenção, brasileiros. O cenário de 1964 está se repetindo em 2020. Foi por esse motivo que Celso de Mello e Sérgio Moro estão fazendo o que estão fazendo com o presidente da República, com o governo de Jair Bolsonaro. Eu vou explicar. Em 1964, a população foi para a rua. Esse 2020, todo domingo, a população não está indo para a rua de verde e amarelo em Brasília, Gustavo? Cada vez mais pessoas, cada domingo aumentando. E eu sei disso porque eu estou lá todos os domingos, eu posso falar em primeira mão. Muito bem. Mas mesmo com a população na rua, aconteceu alguma coisa diferente? A agenda da esquerda mudou? Não, eles continuam cada vez... Na verdade, cada semana está pior, Luiz. O que o STF, por exemplo, fez essa semana foi cada vez mais ousado. Ótimo. Olha que a cena está se repetindo. Acompanhe com você que nos acompanha aqui. A cena de 64, a população ia para a rua, as mulheres não tinham arma, então elas levavam panelas, iam bater panelas, a população no Brasil inteiro, do sul, sudeste, do norte ao nordeste, centro-oeste, a população ia para a rua pedindo socorro para não deixar o Brasil se tornar um país socialista, um país comunista. A população está indo para a rua agora. Mas assim como em 64, só o fato da população ir para a rua não aconteceu nada. O exército brasileiro estava ali, em 1964, assim como está agora. O exército brasileiro, com a população de verde e amarelo na rua, tomou alguma providência? Esta é a questão, Luiz. Parece que não. Isso está deixando a gente preocupado. Eles que já poderiam estar fazendo alguma coisa, até agora nada. Muito bem. Aqui, então, está o segredo. O segredo que aconteceu em 64 e pode acontecer agora.
Por que o Exército não fez nada ainda? Por que fez em 64 e não fez ainda? Celso de Mello... Na minha opinião, eu vou dar a minha opinião primeiro. Sim. A esquerda esteve no poder durante muito tempo, e eu falo esquerda, eu me refiro PSDB, PT, MDB, todo esse pessoal. E durante esse tempo, eles conseguiram infiltrar em grande parte das Forças Armadas brasileiras. Conseguiram colocar ali generais, pessoas comunistas. Eu vi um relato uma vez que só filiados ao PT e PSOL tem em torno de 150 mil pessoas no Exército. Eu não sei se é verdade ou não, mas 150 mil pessoas do Exército, o Exército tem umas 400 mil, 150 mil filiadas a partir do PT e PSOL. Então, o Exército hoje está muito infiltrado. E é por isso, essa é a única maneira de eu encontrar uma explicação do porquê que o Exército até agora não agiu em defesa do povo brasileiro. Você tem razão. Mas acompanhe o raciocínio que você vai entender o momento histórico que nós estamos vivendo. E por que Celso de Mello está agindo desse jeito, por que o Supremo está agindo desse jeito, Rodrigo Maia, Alcolumbre, por que eles sabem, a esquerda sabe, Jorge Soros sabe, a ONU sabe, existe uma mão por trás que está movendo eles, ok? É a mão da tesoura, lembra a mão da tesoura? Sim. É a mão da tesoura que está movendo. É o seguinte, em 64, o Exército só tomou pé da situação. É importante os mais jovens entenderem que nós aqui no Brasil, a República Federativa do Brasil, nós temos aqui a separação dos poderes, né? A separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, ok? Nós temos 3 poderes, correto, Gustavo? Correto? Deveríamos ter 3 poderes independentes, mas essa é a teoria. Isso. A Constituição diz que tem 3 poderes independentes. O legislativo, que elabora as leis, e também fiscaliza o executivo. O executivo é o gerente de todo esse processo aí, e executa as leis, e ele é o que aplica as leis. O executivo, que é o presidente da República, os ministros ali. O judiciário é aquele que interpreta a lei, é aquele que zela pela aplicação da lei, e, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da lei, ok? Então, são os 3 poderes harmônicos e independentes. Mas não tem só 3 poderes. Tem um 4º poder, chamado poder moderador, que é o Exército Brasileiro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o Executivo, de forma inconstitucional, se une em reuniões de madrugada em Brasília, como aconteceu há poucos dias, se une e nessas reuniões secretas espúrias, se une ao Legislativo para derrubar o Executivo, derrubar o Presidente da República, vai causar um desnível, concorda comigo? Sim. 2 contra 1. Exatamente. 2 contra 1. Se isso acontecer, o que a Constituição diz? Nós temos um poder moderador para igualar as forças. É o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. O Exército não, desculpe. As Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. As Forças Armadas brasileiras é que é o poder moderador. Se houver desequilíbrio de 2 contra 1, e isso estiver prejudicando a nação e for de forma inconstitucional, as Forças Armadas entram como poder moderador. E a gente está vendo isso muito claro hoje no Brasil. Por que esse poder moderador, o general Augusto Heleno, hoje secretário do GSI, já deu o recado, se vocês fizerem isso, o poder moderador poderá entrar. Mas por quê? Porque Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal, está provocando. Você vê que essas atitudes são esdrúxulas, o que Celso de Mello está fazendo. Então, está provocando o poder moderador. Parece que essas atitudes do Supremo são para provocar, porque está muito nítido a ação inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Ora diz, olha, se você pôr algema, não pode. E ora, não, mas no cidadão de bem você pode pôr algema. Não, vamos prender. A lei diz que se cometer crime, cometer delito, você é privado de liberdade. Não, mas agora você pode ser solto, vamos soltar quem está lá, porque eles podem ficar doentes, e vamos prender o cidadão de bem em casa. Então, você vê que, nitidamente, o Supremo Tribunal Federal ele está se contradizendo o tempo inteiro. E agora, nessa questão do presidente da República, nitidamente eles estão forçando o pé na porta. Até então, parece... Vamos analisar aqui. O que você está me falando é que está tendo uma ação proposital, bem com o objetivo de justamente provocar as Forças Armadas para que as Forças Armadas entrem na arena política.
Mas aí eu penso, bom, se as Forças Armadas entrarem na arena política, no âmbito da política brasileira, então vai equilibrar os poderes e vai, obviamente, enfraquecer o objetivo do STF e do Congresso. A não ser que eles querem justamente que as Forças Armadas entrem para desenvolverem a narrativa de golpe e ditadura, certo? Justamente, porque aí você tira a legitimidade da eleição de Jair Bolsonaro. Agora, vou contar o segredo para você que nos acompanha aqui no Papo Conservador, tá? Por que a gente tem que voltar em 64 para entender o que aconteceu hoje? Tudo só aconteceu em 64 de correrem atrás e enfrentarem os comunistas, porque, na verdade, enfrentaram os comunistas. Por quê? Porque tiveram apoio dos Estados Unidos. O governo militar só foi instaurado e durou 20 anos porque teve o apoio dos Estados Unidos. No momento, Gustavo, os Estados Unidos, Donald Trump, que também é conservador, que também é contra essas pautas da esquerda, que também luta constantemente, 24 horas por dia, contra a pauta da esquerda, o presidente Donald Trump está em campanha. Novembro agora vai ter eleição. Se o presidente Donald Trump, nesse exato momento, início ou meado de 2020, vier com alguma força ajudar o Brasil, até no caso da Venezuela e no caso do Brasil, além de tirar a legitimidade de Jair Bolsonaro, tiraria também a legitimidade de Donald Trump. Celso de Mello sabe que no final do ano, quando o presidente Donald Trump seguramente vai ser reeleito pelo trabalho que vai estar fazendo, vai ser eleito mais uma vez, Celso de Mello sai em novembro, ele vence o mandato dele no Supremo Tribunal Federal, novembro agora de 2020, que é justamente quando Donald Trump vai ser reeleito. Aí, quando Donald Trump for reeleito, as coisas vão começar a mudar de figura na América Latina. Essa aqui é uma análise política internacional agora, de política internacional. Quando Donald Trump for reeleito, o olhar dos Estados Unidos para o comunismo e para o tráfico de drogas na América Latina vai mudar. Donald Trump vai agir com mais seriedade. Porque já foi reeleito, né? Está nos seus últimos anos de mandato. Já foi reeleito e é o último mandato dele. Então, agora, ele não pode empreender uma caçada aos comunistas e também ao tráfico de drogas da forma que ele gostaria. Porque mas vamos lá. Os democratas... Mesmo que haja uma tentativa de impeachment, no processo de impeachment todo, o processo de tentar tirar o Bolsonaro da presidência, vai até o ano que vem. Pois é, mas eles têm que derrubar Bolsonaro antes da eleição de Donald Trump. É sempre novembro, nós já estamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 5 meses, não dá tempo. Mas aí, para janeiro, fevereiro, daria. Já o governo desgastado, um governo desgastado já não manda em mais ninguém. Se você se lembra da Dilma Rousseff? Lembra, ela realmente chegou a perder a governabilidade. Quando se instaurou o processo de impeachment, ela só tinha o nome de presidenta. Mas, de fato, não era mais. Perdeu a governabilidade. Então, eles precisam instaurar esse processo antes da reeleição de Donald Trump. Porque se mas Donald baseado Trump for em quê, reeleito, Luiz? O cara não roubou nada, não tem nada de corrupção. Eles sabem, cara, o STF, eles não podem ser tão burros assim, esse pessoal. Eles sabem que se eles fazem uma merda dessa, desculpa a palavra, mas se eles fizessem uma merda dessa, cara, o povo vai de massa pras ruas. Não tem como. Tá, tudo bem, mas, Gustavo, eles não estão preocupados com o povo. Eles governam de costas para o povo. O próprio Supremo já disse isso, que eles não se preocupam com pressão popular. Na prática, eles governam de costas para o povo. Veja só qual é a preocupação do Celso de Mello e de alguns ministros, imagino que não são todos, do STF. Em novembro agora, Celso de Mello sai fora. Jair Bolsonaro indica um ministro conservador para o Supremo. No ano que vem, em julho de 2021, também vence o mandato de Marco Aurélio Mello. Sim, nossa, graças a Deus, meu amigo, que alegria. Com a reeleição de Donald Trump, pense bem, hein? Donald Trump, reeleito, ele virá com tudo para cima desses comunistas.
Assim como ele fez com o Estado Islâmico, lembra do Estado Islâmico? Ele chegou lá e acabou com o Estado Islâmico nos primeiros meses. Praticamente dizimou o Estado Islâmico, que era a promessa de campanha dele. Tem uma promessa de campanha que Donald Trump não cumpriu ainda, que ele vai cumprir no segundo mandato, que é derrubar o comunismo na Venezuela desse povo. Ah, tá. Não, ele já começou a fechar o cerco, né? A gente já viu que a situação tá... Ok. Então, você percebe, o Foro de São Paulo, aqui é a mão, lembra da mão que a gente falou? O Foro de São Paulo está desesperado. Ou eles derrubam Jair Bolsonaro agora, ou Jair Bolsonaro vai se fortalecer, vai indicar daqui, no final do ano, e depois no meio do ano que vem, dois ministros conservadores para o Supremo Tribunal Federal, vai colocar 2 tubarõezinhos ali dentro do tanque. Bolsonaro, com a reeleição de Trump, se fortalece tremendamente na América Latina. O comunismo e o tráfico de drogas, porque os dois andam sempre juntos. A corrupção, o tráfico de drogas, tráfico de armas e comunismo andam muito juntos em todos os governos. Então, Venezuela e o tráfico de drogas instaurado aqui na Bolívia, na América Latina, está em desespero. O Foro de São Paulo está em desespero. Ou eles derrubam Jair Bolsonaro agora, ou Jair Bolsonaro se fortalece. E por que o Celso de Mello está agindo assim? Se o Jair Bolsonaro se fortalecer, sabe o que vai acontecer? Rodrigo Maia vai preso, Davi Alcolumbre vai preso, Celso de Mello vai preso, Lewandowski vai preso, Gilmar Mendes vai preso, e talvez mais 1 ou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas baseado em quê? Tudo bem, eles vão presos. Na verdade, eu entendo. Eles têm crime, eles cometeram crime e tudo mais. Mas eles têm a proteção do foro privilegiado. Tem agora. Mas se Davi Alcolumbre enfraquecesse, Rodrigo Maia se enfraquecer, Jair Bolsonaro conseguir colocar um homem de confiança dele, um deputado ligado às pautas de Jair Bolsonaro, conservadoras, verde e amarelo, um deputado como presidente da Câmara e outro deputado como presidente do Senado e mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que vão estar dentro do ninho, vão estar dentro do tanque, sabendo dos meandros, podendo ter acesso a documentos, podendo acessar documentos históricos do Supremo Tribunal Federal. Você, olha, Operação Lava Jato é fichinha perto do que pode acontecer. Eles sabem disso. Então, ou eles derrubam Jair Bolsonaro, ou então a vida deles virará um inferno. É questão de sobrevivência. Porque até se fugirem do Brasil, a Interpol vai buscar eles onde estiverem. Então, Donald Trump reeleito, Jair Bolsonaro fortalecido. Lembra da fala de Abraham Van Traub? Esses bandidos têm que ir para a cadeia. Esses aí do Supremo que estão prevaricando, esses aí precisam ir para a cadeia. Van Traub também sabe o que está dizendo. Ele está em Brasília, ele vê os meandros da política e o que esses homens estão fazendo nas madrugadas. Mas como eles são os guardiões da lei, eles usam a lei para se proteger. Usam de subterfúgios, criam lei, quebram lei, rasgam a Constituição, pisam na Constituição para se proteger. Se Bolsonaro, e eu vou encerrar por aqui, se Bolsonaro se fortalecer, se Donald Trump for reeleito, você vai ver um quadro semelhante a 1964 acontecendo no Brasil. Eles sabem disso. Por isso que precisam de forma desesperada, como disse Lula e como disse a Dilma, fazer conchavo até com o diabo para chegar no poder. Que eu acredito que já foi feito. Na verdade, isso aí para mim é fazer conchavo até com o diabo, para mim já foi feito. Sabe? É uma coisa que esse pessoal já despejou, sei lá, fez o ritual deles lá com a galinha negra e as velas lá, porque não tem explicação para ter tanta ruindade assim no coração do ser humano, um coração tão tóxico, né? Uhum. Luiz, então, agora eu vou resumir para daí você te liberar, tá? Celso de Mello está prestes a sair
da cadeira do ministro, ou seja, ele não vai ter mais a proteção da toga ministerial. Ele passa a ser um cidadão comum que poderia, inclusive, responder por crime que ele cometeu. Em novembro desse ano, ele perde a proteção, certo? Novembro agora. Então, como nós já sabemos, e o Brasil já sabe, e é correto. de conhecimento notório e comum, que ele é um ministro corrupto, bandido, que cometeu vários crimes ali, vendeu sentenças e tudo mais, ao perder a toga protetora, ele precisa agora destruir o governo do Bolsonaro, caso contrário, é ele que vai pagar. E aí outros irão junto com ele, que inclusive participaram junto com ele de vários atos criminosos. Dentre eles, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Renan Calheiros e vários outros aí, Lula, né, e muitos outros. É uma questão de sobrevivência, que o governo Bolsonaro seja destruído antes da saída de Celso de Mello. É isso? É isso. Agora, só corrigindo uma informação que eu passei aqui, a minha produção aqui está me ajudando. O Exército... Oi, Márcia, boa noite. Olha aqui, a Márcia e o Beto esteve no Exército recentemente. O Beto foi recruta do Exército, está me ajudando aqui. Ele está me dizendo o seguinte, que o Exército é extensão do Poder Executivo. Ele executa a Constituição. Então, o Exército está subordinado ao Presidente da República, ok? A instrução é dada no quartel. E o Exército é extensão do Poder Executivo, que quem manda no Poder Executivo é o Presidente da República. O quarto poder, agora vamos voltar para a Constituição. O quarto poder é o povo, que é representado pelo Ministério Público. Esse é o quarto poder. O povo é o quarto poder. E a Constituição diz que todo poder emana do povo. Exatamente. Emana do povo. Então, quem governa ou quem legisla, quem julga de costa para o povo, está julgando de costa para a Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, essa é a função do Supremo Tribunal. A grosso modo, né, de forma bem popular, o Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição. Essa é a função dele. A pergunta é, o Supremo está cumprindo a sua função? Ele está indo pelo oposto, na verdade, né? Luiz, uma pergunta aqui, um telespectador, uma pessoa, um youtuber que está se perguntando é o seguinte, você confia no Mourão? Hesitou, hein? Hesitou já não é bom. Porque eu vou falar agora o que eu penso. Meu coração, intuição. Eu não confio no Mourão. Não confio. Eu preciso pesquisar mais. Eu não tenho essa resposta agora. Eu preciso pesquisar mais. Mas por intuição que eu tô falando. Eu não confio no Mourão por ele ter feito um discurso a favor do aborto logo no início do Bolsonaro. Isso para mim foi muito, assim... Eu fiquei em choque quando eu vi aquilo. E também porque quando o Bolsonaro tá falando, o Mourão faz caras e bocas. A esposa do Mourão fica curtindo comentários no Twitter de pessoas falando primeira-dama, você vai ser primeira-dama, parabéns. Ela curte e comenta esses comentários. Então, assim, são detalhes, mas quando você vai somando todos esses detalhes, você constrói uma figura. E eu vejo e ele é muito vaidoso, mas muito vaidoso. Quem já trabalhou com ele ali no Exército sabe que ele adora o holofote, ele tem que ser o centro da atenção. Ele nunca esteve em um ambiente onde ele não fosse a voz majoritária, onde ele não fosse o que determinava. Então, assim, eu estou muito preocupado com essa peça no tabuleiro, Luiz. Muito. Que ele pode muito bem fazer parte lá desse outro grupo dos azulzinhos e tá, inclusive, contribuindo para essa derrubada do Bolsonaro. Aí seria assim, o clímax da traição mundial. Ok. Gustavo, o professor Olavo de Carvalho fala muito bem sobre os positivistas, a filosofia positivista do Exército Brasileiro. O positivismo, segundo o professor Olavo de Carvalho, ele abre espaço, depois do positivismo, ele abre espaço para o socialismo. Foi o que aconteceu em 64. Muitos dos generais, muitos dos comandantes do Exército Brasileiro, inclusive dos presidentes também, que governaram o Brasil nos 20 anos de governo militar, eles eram positivistas. E todo o país
onde, segundo o professor Olavo de Carvalho, que tem muito mais conhecimento, mais vivência, mais experiência e mais horas de voo, né? Quando eu digo horas de voo, é hora de livro, né? Tá. Muito mais horas de livro. O legislador da construção de Brasília, não sei, as leis e a liderança de Emival Caiado, que garantiram a nova capital da República e tal. O professor Olavo de Carvalho tem muito mais horas de livros do que eu, e você juntos, né? Então, o professor Olavo de Carvalho fala dos positivistas, e você também já detectou que nós temos muitos militares, não são poucos no Brasil, que são filiados a partidos de esquerda. E se você viu aquela primeira live nossa da última terça-feira, você vai ver que muitas pessoas que pensam que são contra o socialismo, porque são contra o PT, contra o vermelhinho, eles são azulzinhos e nem sabem. Então, eu imagino que tem muitos generais positivistas que só viram doutrinas próximas do socialismo, do azulzinho, assim como Sérgio Moro, que só viu doutrina azulzinha e não sabe. Ele foi doutrinado pelo socialismo, só que o socialismo fabiano, e não sabe disso. E nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas nas universidades, no Ministério Público, nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal. Você vai ver que Gilmar Mendes, por exemplo, sempre se colocou contra o PT. Tá, o PT que é o socialismo vermelhinho. Mas é esquerdista do mesmo jeito. A favor dos azulzinhos. Sempre do azulzinho, do socialismo fabiano. Rodrigo Maia disse hoje, nessa live, nessa entrevista que ele deu à Record São Paulo, olha, eu sou frontalmente contra o governo Dilma Rousseff. Ele disse, eu sou oposição ao governo Dilma Rousseff. Só que ele era oposição ao governo Dilma Rousseff porque o governo Dilma Rousseff é o vermelhinho. Mas ele é do azulzinho. É a tesoura, entendeu? É o teatro das tesouras. Ele é oposição ao vermelhinho, mas também é oposição ao conservador, a Jair Bolsonaro. E a essa pauta que elegeu Jair Bolsonaro. Por quê? Por que ele é oposição ao vermelhinho do PT, do PSOL, do PCdoB? E por que ele é oposição a Jair Bolsonaro, ao conservador, ao verde amarelo? Porque ele é azulzinho, é o socialista azulzinho, assim como Sérgio Moro, assim como muitos que estão no Supremo Tribunal Federal, que estão no Ministério Público, que estão no Exército, e que estão, porque é uma geração. Você disse aí de que essa geração foi criada, mas veja só, Gustavo, 1964 também tinha uma geração que foi criada, você vai se lembrar de Getúlio Vargas. Estude um pouco mais a fundo a história de Getúlio Vargas, e até a CLT brasileira, a consolidação das leis do trabalho. Getúlio Vargas copiou e deu uma buriladazinha para o modelo brasileiro, do modelo de legislação de Adolf Hitler. Pega lá a legislação trabalhista um dia, faça essa comparação. Pega é a mesma coisa do fascismo. De inglês, domina muito. Não, eu já sei onde você vai chegar. Coisa, a legislação trabalhista brasileira é a cópia da Carta de Lavoro do partido italiano fascista, que é a mesma coisa do partido nazista. Luiz, se você, eu li as diretrizes do partido nazista, não é por nada não, mas é a cópia das diretrizes do partido PSOL, do PCdoB, dos partidos comunistas. É a mesma, eu nunca, justo, gente, mas Getúlio Vargas... Mas, Gustavo, Getúlio Vargas era um fã incondicional do nazismo. Só que o povo brasileiro não aceitava. Então ele fez como um azulzinho, entendeu? Faz, mas faz diferente. Faz, mas faz disfarçado. Sim, o que está escrito aí? Está escrito, Mourão só está esperando a hora certa de pegar as 30 moedas da traição. Eu fiz um comentário aqui, que é o seguinte, eu vi que o pessoal está dividido, eu quero me explicar. Eu não confio 100%. Eu não estou fazendo uma afirmação de que o Mourão é um traidor. Eu só estou falando que ele em alguns... Por exemplo, vou dar um exemplo, rapidamente aqui. Eu não falei nada a respeito. Foi, Luiz, já 4 vezes. 4 vezes eu encontro os mesmos ministros, as mesmas pessoas da manifestação. Onyx Lorenzoni, por exemplo, que é do DEM. É um cara assim que eu era meio assim com ele, mas ele tá toda manifestação lá defendendo o Bolsonaro. Toda manifestação. Bolsonaro vai na rampa, ele tá lá do lado defendendo o Bolsonaro. Eu nunca vi o Mourão sair em defesa do Bolsonaro. Numa hora dessas, cadê o Mourão aparecendo nas câmeras e fazendo uma defesa fervorosa
sabe, com a garganta pulando em defesa do Bolsonaro, que foi o cara que escolheu ele para ser vice. Eu não vejo o Mourão sair em defesa do Bolsonaro, isso me preocupa. Eu já vi o Mourão falando do aborto, que é uma decisão da mulher, sabe? Eu já vi o Mourão rebolando, se engraçando pro lado de alguns repórteres. Eu não tô falando que ele é um traidor, eu tô falando que ele é vaidoso. E eu sempre digo, o maior e mais perigoso pecado que existe é o da vaidade. A pessoa, quando ela é vaidosa, ela esquece todo e qualquer princípio, todos os seus valores, por uma imagem boa aos olhos dos outros. Isso, o que destrói o conservadorismo é a vaidade. Uhum. É quando o conservador começa a ficar bem, vamos dizer assim, começa a ter notoriedade, né? Aí vem da entrevistas, aquilo. Quando você vê, ele vai esquecendo os seus valores que o levaram até aquele ponto e a partir daí vira só uma fachada. O que destrói a direita e o conservadorismo é a vaidade. E o Mourão se demonstra uma pessoa vaidosa. E aí, Gustavo, para finalizar, em 64, nós só conseguimos vencer os comunistas, ou pelo menos tomar o poder, não deixar os comunistas, na verdade, assumirem, porque tivemos o apoio dos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump é a peça que falta para a América Latina, a reeleição de Donald Trump. Nós só vamos ter mais apoio na América Latina depois da reeleição de Donald Trump. Jorge Soros sabe disso, o comunismo, a China sabe disso, porque em 1964 era a União Soviética que operacionalizava através de Cuba. Hoje é China e a Rússia unidas para fazer o que estão fazendo na América Latina. Você viu o Chile essa semana de novo, a maior bagunça, a maior anarquia no Chile. Reelegeram eles lá conseguiram instaurar o caos no Chile. Com o dinheiro do Open Society, George Soros, essas fundações internacionais. Do George Soros e da China. Aqui já estão financiando Rede Globo. Você vai ver o Mais Goiás aqui. Pega essa semana, hoje é sexta. Pega os 3 últimos dias do Mais Goiás aqui, que é ligado ao Grupo Metrópole, que é ligado à Globo. Você vai ver, de vez em quando, tem matérias que falam da China que, na verdade, são verdadeiras propagandas do Partido Comunista Chinês disfarçado de notícia. A China está descobrindo, a vacina, e aí você vai ler a matéria, a vacina só vai chegar no final do ano, e é o melhor laboratório do mundo, e aí você volta, se você ler só aquela matéria, a China é a esperança do mundo. Hoje eu vi uma outra matéria que eu não lembro bem, está no Mais Goiás, se você fizer um levantamento dos últimos 3, por quê? A Globo, a Band, eles já estão financiando outros grupos de comunicação no Brasil. O Partido Comunista Chinês, disfarçado de agência chinesa. A agência de notícia chinesa é nada mais, nada menos do que dinheiro do Partido Comunista Chinês. Isso, não existe emissora de televisão privada, é estatal, é o partido mesmo. É o Partido Comunista, ditador. Então, Donald Trump sabe disso, Jair Bolsonaro sabe disso, mas Jair Bolsonaro não pode agora tomar uma medida mais drástica, porque ele é uma pessoa responsável, ele tem dito constantemente que não quer causar uma convulsão. Você viu no vídeo hoje que Jair Bolsonaro falou assim que não quer causar uma convulsão social, lembra disso? Mas os governadores João Dória, Witzel, estão tentando causar uma convulsão social? Sim. Lá no Ceará também estão tentando causar uma convulsão social e Bolsonaro não quer. Então, Bolsonaro quer terminar o seu mandato, pelo menos esse mandato, e a esquerda sabe que se ele terminar bem esse mandato, ele vai ser reeleito, Donald Trump vai ser reeleito, vai ter uma caça ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, aos comunistas, a situação dos comunistas, do Foro de São Paulo, que agora é Foro de Puebla, depois você pode pesquisar, o Foro de São Paulo agora é Foro de Puebla. Eles mudam a capa, mas a pele de lobo é a mesma. Mudam o nome, mas a pele de lobo é a mesma. Então, o Foro de São Paulo está desesperado. Já ganharam, através da China, dinheiro da China. A China está colocando dinheiro no governo do Fernandes, socialista, lá na Argentina. E agora só falta o Brasil, para que o projeto deles, comunista da China na América, é só o Brasil que impede. Então, a pessoa que impede Brasil e Estados Unidos. Jair Messias Brasil e Estados Unidos. Eu acho que tem 3 países do mundo hoje que são os maiores empecilhos aí para esse movimento, que é o Brasil, Estados Unidos e Israel.
né? A gente sabe que o Israel também Justo. é uma pedra no sapato ali, porque ele é um país próspero ali no centro do paganismo, né? No centro ali de países autoritários. Inclusive, todas as manifestações agora, Luiz, tem um detalhe interessante que eu acabei de lembrar. Toda manifestação, todo domingo, Bolsonaro ergue uma bandeira gigante. E nessa bandeira, uma haste gigante. Nessa haste tem 3 bandeiras: Brasil, Israel e Estados Unidos. Foram 3 manifestações seguidas que ele levanta essa bandeira. Gigante mesmo, sabe? E parece que tem uma simbologia ali por trás mesmo. Porque são os 3 países que são, assim, os bloqueios desse movimento globalista, né? Desse comunismo aí, não é? Uhum. Posso finalizar, Gustavo? Agradecendo Sim. aqui o carinho do seu convite, a honra que você nos dá para estar com aqueles youtubers que te acompanham. Eu quero finalizar com uma frase. Bolsonaro precisa suportar só mais esse ano essa pressão socialista, comunista, bolivariana, do azulzinho, do vermelhinho, do socialista Fabiano, azulzinho, e do socialista soviético, e agora chinês também, vermelhinho. Ele precisa suportar esse ano. E o Bolsonaro só tem hoje o povo e Deus. Bolsonaro só tem o povo e Deus. Se o povo brasileiro continuar entendendo, domingo agora, você disse que, eu ouvi você dizendo que vai para Brasília, não é? Sim. Inclusive, eu vi pessoas comentando aí, parece que do Rio de Janeiro também, vão para Brasília. Vão. Gente, vocês não imaginam, você não tem noção, você que me acompanha agora, aqui no Papo Conservador com o Gustavo Gaia, você não tem noção o tanto que é importante para o Brasil o seu apoio até o final de 2020 para Jair Messias Bolsonaro. Nós temos que dar sustentação a esse governo conservador que não quer roubar, que não quer saquear. O vídeo que foi divulgado hoje pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mostra Jair Bolsonaro querendo defender a nação, querendo defender o cidadão de bem, querendo defender o trabalhador, querendo defender o pão na mesa daquele que quer levar pão para sua família, para os seus filhos, querendo defender aquele que sonha com um Brasil melhor para as futuras gerações. O povo precisa, o cidadão de bem, suportar até o final do ano, essa palavra é profética, até a reeleição de Donald Trump. Por isso o Foro de São Paulo, por isso alguns do Supremo Tribunal Federal, por isso alguns da Câmara Federal, o presidente da Câmara, e às vezes Davi Alcolumbre, João Dória, a China, cooptado pela China, cooptado por aquela mão. Lembra daquela mão que nós falamos? A tesoura ali da mão? Então, essa mão está movendo de forma desesperada, afrontando a Constituição, afrontando o povo brasileiro. Porque se Jair Bolsonaro suportar no poder até o final do ano, se sustentar no poder até o final do ano, após a reeleição de Donald Trump, muita coisa vai mudar na América Latina. Então, você não tem noção do verde e amarelo, que a cada semana aumenta apoio a Jair Bolsonaro em Brasília. E eu até sugiro aqui, vou falar agora como cidadão, tá, o Gustavo? Vou falar como cidadão. O verde e amarelo tem sido muito pacífico. Parabéns para o verde e amarelo. Só que as manifestações do verde e amarelo é no domingo, porque é um povo trabalhador, é um povo ordeiro. Mas domingo Brasília está fechada. Domingo o Congresso não está funcionando. Domingo os deputados estão na sua casa, no seu chalé, na sua ilha, estão na sua mansão, e eles não estão nem aí para o povo. Essas manifestações elas precisam ser feitas numa quarta-feira, numa terça-feira, dia de votação. Esse verde e amarelo precisa entrar no Congresso Nacional de forma ordeira, tá? De forma ordeira, e mostrar a sua cara para os deputados e senadores, porque tem muitos deputados e senadores, ô Gustavo, que são pessoas de bem, muitos, não são poucos, tem muitos deputados e senadores que são pessoas de bem, mas tem um grupo que vem sendo movido há 50 anos, que é uma minoria que domina a maioria, e esse jogo só vai ser virado, essa canoa que está virada, ela tá pendida para a esquerda, ela só vai voltar para o centro se a população mostrar a sua cara para essa minoria do STF, essa minoria da Câmara, essa minoria do Senado, que oprime a maioria. Nós estamos vivendo a ditadura da minoria.
que oprime a maioria. Então, quando eles se sentirem acuados, porque já dizia Ulisses Guimarães, político tem pele. Político tem pele. Ai, meu couro, meu corim. Sou tão apegado com ele. Já dizia o João Grilo, né? Lembra lá da Auto da Compadecida, o João Grilo? Ai, meu couro, meu corim, sou tão apegado com ele. Então, é Chicó que dizia, né? É o Chicó, obrigado, a produção está me ajudando aqui. Então, Gustavo, as manifestações de domingo, elas são importantes, mas elas precisam ter uma visão diferente. Que fica a dica, político tem pele. E eu gostaria de convidar você pedir a sua ajuda, ô Gustavo, para nos ajudar lá no Cuidando do Jardim, porque nós não fazemos uma sociedade que nós queremos, uma sociedade igualitária, justa e humana, sem ética e sem moral. Sem moral e sem ética, você não constrói uma sociedade. Uma sociedade que nós sonhamos, desejamos, igualitária, que respeite o próximo, ela só é formada quando os valores éticos e morais são ensinados aos nossos filhos. Então, nós estamos no canal Cuidando do Jardim, aqui no YouTube, eu e a Márcia, minha esposa, dando palestras. Nós há 8 anos ministramos para casais, para famílias, dando palestras de como levar isso que a sociedade brasileira tão carece hoje, que é ética e moral através de princípios de relacionamento. É Cuidando do Jardim Oficial no Instagram. Acabei de colocar aqui nos comentários. E no YouTube. Vou colocar de novo. Obrigado. Aqui nos comentários no YouTube, o link. É só você clicar no link, pessoal. Quem já está aí online agora, ó, todas as 600 pessoas. Obrigado. Me ajuda no YouTube, porque... Obrigado, Gustavo. Nós começamos agora. Eu preciso eu preciso da sua ajuda, você que está nos acompanhando, para a gente passar de 1000 seguidores, que a gente começou agora, recente, estamos colocando alguns. Eu preciso passar de mil seguidores para que possa estar colocando alguns vídeos nossos, fazendo live ao vivo no YouTube. Então eu preciso passar de 1000. Me ajude, é Cuidando do Jardim, Luiz e Márcia. Cuidando do Jardim, Luiz e Márcia no YouTube. Cuidando do Jardim, Luiz e Márcia, são palestras nossas, vídeos nossos para casais, famílias, jovens casais, criação de filhos. A gente fala sobre princípios de relacionamento. Só assim nós vamos ter uma sociedade melhor. Quando nós ensinarmos valores e princípios aos nossos filhos. Gustavo? Ó, eu acabei de colocar na descrição desse vídeo o link para o canal do Luiz e da Márcia. É só ir lá e clicar e se inscrever. E acabei de colocar também aqui nos comentários, acho que aparece para cá, nos comentários, o link, coloquei 3 vezes. Então, antes de você sair dessa live, ou quando você for sair, quando a gente terminar, você vai clicar no link, por favor, porque as mensagens que o Luiz e a Márcia passam lá é exatamente o que o Brasil está precisando escutar. É exatamente por não termos escutado essa mensagem que a gente chegou nesse nível de indecência, né, de falta de fé, de doença espiritual. E aí, Gustavo, o meu pedido é o pedido da Márcia aqui. Converse com seus filhos sobre esses assuntos. Nós precisamos criar uma nova geração de ética, de valores, de moral. Só assim nós vamos construir a sociedade que nós sonhamos. Nós trabalhamos, não é para nós, essa preocupação nossa, essa luta nossa, a causa não é nossa. A causa dos nossos filhos, dos nossos netos. Uma pergunta, Luiz, o seu canal é só para quem é casado? O Thales de Souza disse assim, eu só não me inscrevo porque não sou casado. Não, por favor, escreva, Thales, porque a gente tem visto nos últimos anos o número de divórcios que aumentou no Brasil. Se você aprender antes de casar esses princípios que nós estamos ensinando, quando você se casar, o seu casamento vai ser muito melhor, o seu relacionamento vai ser muito melhor. Se inscreva lá, ajude a gente. Ok, ó, o pessoal tá colocando aqui um monte de gente que já se inscreveu, beleza? Obrigado, viu? Pessoal, então ajude a gente a passar de 1000, viu, Gustavo? Me ajude aí. Beleza? Suas palavras finais aí, Luiz. Obrigado, querido, obrigado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. É isso aí, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Exato. Um abraço, Luiz. Tchau, tchau, cara. Fica com Deus. Um abraço, Márcia. Obrigado, tchau. Um abraço. Galera, é isso aí, tá? Mais uma aula que a gente teve hoje. Agora faz todo sentido. Celso de Mello vai perder proteção.
tá desesperado, precisa destruir o Bolsonaro antes de que ele saia do STF e responda pelos crimes que cometeu, e também tem que proteger todos aqueles também que estão enrascados com ele. É isso aí, faz todo sentido. Agora eu entendi. Muito obrigado, Luiz, por ter nos explicado isso daí. Um detalhe, pessoal, vou ficando por aqui. Se você quiser se inscrever para ser membro do canal, está aqui na descrição também. E aí você vai poder acessar um link lá na parte de membros, onde você vai entrar para o grupo de WhatsApp, que é o grupo WhatsApp Conservadores Raiz. Então, se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp Conservadores Raiz, vai lá, se inscreva aqui, bem aqui embaixo, você vai se inscrever como membro, tá? Aqui mesmo, embaixo da tela. E daí a gente já vai, e você vai participar de lives comigo todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, onde eu chamo os inscritos para bater um papo comigo. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo no coração verde e amarelo. Vou para Brasília nesse domingo. Espero quem mora aqui pela região de Brasília, aqui em Goiás, vá lá também e a gente possa se encontrar. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.